relação com o restante da equipe do set? Pode falar um pouco sobre isso? O diretor ele é o maestro ali do circo ali, né? Você tem o assistente de direção que é quem toca fisicamente as coisas, mas o diretor é quem impõe o ritmo, né? O fotógrafo impõe um pouco o ritmo também por uma coisa técnica de deixar o set pronto. Mas é o diretor que impõe de modo geral o ritmo que ele está querendo colocar, né? O Fernando Meirelles, ele é muito comum nos primeiros dias de longa, quando ele faz, ele filma muito, para impor logo para a equipe o ritmo de que ele é um diretor que filma rápido e bastante. Então a equipe tem que entender se você vai querer ser uma pessoa que vai querer ensaiar muito cada take, gastar muito tempo com isso, com essa preparação, e aí filmar poucos takes, ou se você é um cara que já sai filmando e o take tá bom todo mundo no primeiro momento. E aí, ao entender essa personalidade no set, o som sabe que ele tem o tempo para ir se ajeitando ou se ele tem que já estar no jeito. A arte tem que saber se o próximo set já tem que estar pronto num certo ritmo. Então o diretor é que dá essa personalidade de como vai ser esse set em relação ao ritmo e à dinâmica, né? Depois o diretor, outro grande atribuição dele é responder essas perguntas da equipe toda. Ele brifa a equipe toda, tem as reuniões de análise técnica, que são quando você junta a equipe toda e lê o roteiro inteiro e discute cena por cena como é o visual de cada cena, como é a arte, como é a foto, como é o figurino. Depois é bom o diretor dar espaço para cada pessoa da equipe criar, porque afinal é melhor assim, né? O figurinista sabe mais de figurino que o diretor, então o diretor apresenta o conceito, o figurinista depois traz o conceito trabalhado em termos práticos, em pranchas, em materiais, em opções, e o diretor fica respondendo por aqui ou por aqui. Muito trabalho do diretor. No 8,5 do Fellini tem muito isso. 8,5 é um filme que o Marcelo Mastroianni faz um diretor em crise, e o tempo inteiro na filmagem as pessoas veem este chapéu, esta roupa, esta cadeira, esta cadeira. E muito do trabalho do diretor são essas decisões binárias. Te apresentam isso ou isso, você fala isso, isso ou isso, isso ou isso. E o que faz com que essas decisões binárias não sejam arbitrárias é você ter uma consciência plena do filme, né? Você não está fazendo um unidunité ali em cada uma dessas e criando um Frankenstein. Você está pensando um filme cuja foto, cuja arte, cujo figurino, cuja atuação, cuja decupagem, tudo está em sintonia, né? Você pode falar um pouco sobre a diferença? Você já teve experiência com publicidade também, né? Publicidade, TV e cinema. O que é diferente para você? Olha, primeiro, por muitos anos teve um grande preconceito com diretores vindo de publicidade. Um pouco porque o cinema dos anos 60, 70 era um cinema muito ideológico e eram duas turmas muito diferentes, a turma da publicidade e a turma do cinema, não se misturavam por completo. Então era comum quando via uma pessoa da publicidade você falar, esse filme, esse cara é publicitário e tudo mais. O próprio Fernando Meirelles levou muito tempo para perder a alcunha de publicitário. É sempre publicitário Fernando Meirelles. Só depois de Cidade de Deus tem que fazer 3 longas para passar a ser chamado cineasta Fernando Meirelles. Então eu acho que hoje são mais intercambiáveis essas funções, né? E também a TV está se abrindo um pouco para produções com visual mais cinematográfico, com formato de produção mais cinematográfico, que são, quando você faz uma minissérie, é diferente de uma novela ou uma série de poucos episódios, o jeito de preparar e a quantidade de material filmado é meio caminho de TV tradicional e cinema, né? Você vê um longa-metragem, não por acaso. O filme tem 90 minutos, foi filmado em 7 semanas. Então você tem que 7 semanas são 42 dias. Então você vai filmar mais ou menos 2 minutos de filme por dia, mais ou menos isso. No Cidade dos Homens, quando eu fiz, era meia hora de produto feito em 6 dias. Então era 5 minutos por dia. Longa, 2 minutos por dia. Série especial para TV, 5 por dia. Telenovela, não sei quantas equipes são, mas tem que botar no ar todo dia meia hora, né? Então a arquitetura por trás disso, de quanto de preparação você tem para quanto de produto final,
está muito ligado a essa busca da qualidade cinematográfica ou não. O quanto de reflexão você tem para cada plano, o quanto é uma coisa que tem que ser mais industrial, né? Então a TV tá buscando formatos que se aproximam um pouco do cinema. Então hoje eu acho que é um pouco mais misturado. Assim, tem muita publicidade com cara de cinema, tem muita TV com cara de cinema, tem muito cinema com cara de TV. Acho que tudo um pouco mais promíscuo um pouco hoje. Minha formação é de cinema, trabalhei com cinema desde sempre, estudei cinema, fiz meus curtas, fiz meu longa, vou fazer outros. Então meu foco, meu eixo é cinema. Tive uma experiência de uns 2 anos em publicidade. Não foi um espaço em que eu me dei particularmente bem por uma coisa de índole minha. Eu acho que eu tenho uma índole meio conciliatória, assim, e na publicidade você vai em reuniões que tem muitas pessoas dando muitas opiniões, e eu tentava fazer um pouco de tudo, e é muito difícil se posicionar na publicidade. Você tem que saber optar qual é o melhor jeito para o filme, vender pro cara da reunião a sua ideia, fazendo o cara acreditar que é ele que teve, fazendo os opositores dessa ideia acreditar que você vai fazer o dele também. Então tem um lado grande na publicidade, fora do set de filmagem, que é dessa conciliação na mesa, que eu acabei que precisa de muita malícia. E eu não me dei bem me faltou malícia para essa articulação assim de reunião. Então eu no set até me dava bem, mas e eu vejo pessoas que gostam muito de publicidade, participam das reuniões, saem motivados porque tem prazer nessa coisa da malícia. Para mim era um sofrimento, assim. Então não me dei muito bem. E em televisão fiz muita coisa legal, assim, fiz muito documentário, fiz em televisão migro com mais facilidade. Você pode falar um pouco sobre o papel do diretor no documentário? Eu fiz muitos documentários para TV. Eu fiz uns 20, pelo menos, ou mais, quase 30 programas de meia hora para TV. Então eram programas dentro de uma linha industrial. Não eram documentários artesanais para cinema. Então eu tinha 2 semanas para preparar, 1 semana para gravar, 1 semana para decupar, e 3 semanas para editar e 1 para finalizar, fazendo vários ao mesmo tempo. Então eu estava sempre preparando um, gravando outro, editando outro, e você achando um formato que isso funcione harmonicamente. Então a minha experiência é mais essa, não são documentários autorais. Então eu tinha uma linha editorial que eu acreditava para cada trabalho, de como a informação tem que ser disposta, da velocidade da montagem. Meus documentários para TV normalmente são bastante montados, com muita imagem de cobertura, uma coisa televisiva mesmo, de chamar a atenção e prender o olho do espectador, né? Em cinema, no documentário, você pode deixar planos mais longos e deixar a pessoa viajar naquele plano, sem medo de perder o espectador. Então a minha experiência de documental é muito de documentário televisivo. Então não são documentários autorais. Mas eu escolhi essa linha editorial, que eu achei que era a melhor que funcionava para aquele meio. Montei a equipe nesse esquema, montei o esquema para funcionar assim. Nessas séries que eu fiz, documentais, depois eu pegava os assistentes e dava episódios para ele dirigir, comigo supervisionando. Então eu tive um grande prazer com essa coisa de direção geral de projeto para televisão. Se você pudesse falar, você já contou também, talvez agora de uma maneira um pouco mais específica sobre a sua formação. Como é que você se formou para ser diretor? O que você julga importante? Que elementos você julga importante? Que devem fazer parte de uma formação para você ser diretor? Tá. Eu acho que tem 2 coisas que são, no processo de pedagogia, assim, tem 2 conceitos que são bem diferentes, assim, ensino e aprendizado. Ensino, quando você vai numa sala de aula e o professor fala a sua experiência, ele está ensinando. Agora, é legal você ver uma palestra, mas nada garante que você está aprendendo aquilo. O aprendizado só se dá quando você faz, analisa o que você fez e pensa como poderia ser diferente, que resultado eu queria, porque eu não consegui lá, e tem um processo de análise, né, de tese, antítese e síntese, né? Então eu acho que o processo é primeiro você buscar informação. Então, cursos, palestras, livros, ver filme e absorver isso tudo. Mas a coisa só se completa quando você tenta fazer.
Uma coisa que é muito diferente hoje em dia de quando eu me formei, eu fiz cinema então na ECA, e a gente fazia exercício, o primeiro exercício de vídeo, de imagem e movimento, era no segundo ano, com uma câmera 16mm. E no quarto ano fazia um segundo exercício. Você ficava 4 anos na faculdade para fazer 2 curtas. Hoje, qualquer celular grava com uma qualidade razoável, qualquer computador caseiro com software relativamente barato, até de graça, edita, e qualquer conexão à internet posta. Então não há mais essas barreiras de que é difícil e é complexo fazer. Então, para mim, o grande processo hoje é você tentar absorver e sair fazendo. E, além do sair fazendo, você ter reflexão crítica sobre o seu material, porque uma das coisas que rola hoje em dia, tem gente que chama da geração upload, uma geração que muito mais faz e sobe do que vê. Então é importante você fazer, ver e analisar, ter essa etapa de reflexão crítica, aí você completa o seu ciclo. Você tem alguns cineastas que você acha fundamentais para que o usuário portalcista, enfim, são fundamentais pela questão da direção, por que você julga fundamentais? Olha, isso na verdade é uma questão muito pessoal de cada cineasta. Assim. E eu acho que eu tinha um professor na faculdade, o Teixeira Coelho, que sugeria que a gente descobrisse quem eram os nossos mestres e analisá-los e tentar entender por que a gente gostava tanto e se espelhar nesse processo. Né? A minha formação era os cineastas mais chaves da minha formação de cinema internacional o Kubrick. O Kubrick tem várias coisas que eu acredito em cinema. Ele tem um equilíbrio entre formalismo, rigor formal e atuação. Um equilíbrio muito difícil. Você tem o filme dele, tem um rigor formal difícil de ver e ao mesmo tempo interpretações definitivas na história do cinema. É um equilíbrio realmente muito raro. Tematicamente ele também tem muita coisa que me interessa, a relação com ciência, relação com transtorno pessoal, personagens muito em primeiro plano, vivendo uma jornada muito intensa, que você quase que entra na cabeça do personagem. Uma visão da sociedade também. Ele é um pouco mais pessimista que eu, mas um pouco mais amargo, mas eu partilho muito de algumas questões de visão dele da sociedade. Os primeiros filmes do Polanski também tem muitas coisas que me atraem, tanto na interpretação quanto no visual, e esse lado estranho do transtorno, de como filmar uma pessoa passando por um transtorno, dar corpo cinematográfico para isso. Os filmes antigos dele, primeira fase assim, do Polanski. De lá para cá, assim, os filmes que eu tenho mais visto e que realmente me tocam são filmes mais ligados a diretores que cuidam particularmente da atuação, né? O Ken Loach, o Mike Leigh. Então minha formação em cinema eu diria que é mais Polanski, é mais Kubrick Polanski, e agora eu estou mais para Ken Loach e Mike Leigh no processo de pesquisa que eu estou vivendo, né? O Mike Leigh é um diretor que o filme sempre é bonito, bem fotografado e tudo mais, mas é um diretor claramente que os atores estão a serviço da câmera, e não a câmera a serviço dos atores. Bom, acho que a gente está acabando, queria te pedir fazer uma relação, você acha que existe uma relação entre a física e o cinema? Qual é, na sua opinião? E o que fazer cinema mudou na tua vida cotidiana, no teu jeito de ver o mundo? Olha, eu acho que tem uma coisa engraçada isso da física do cinema, porque na minha turma de cinema da ECA eram 15 alunos e 4 tinham passado pela física. Quando eu estava estudando física no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, também através do meu pai, acabei conhecendo uma professora, a Sará de Castro Barbosa, que era ex-mulher do Joaquim Pedro de Andrade, que também era físico. E eu virei assistente da filha do Joaquim Pedro, Alice de Andrade, através da física também. O Joaquim Pedro formou-se em física, chegou a dar aula de física, parece que era um bom físico, né? O Cacá Diegues é engenheiro, o Hitchcock é engenheiro elétrico. Então tem alguma coisa um certo enigma que ninguém desvenda totalmente.
Eu acho que tem duas soluções possíveis. Uma que eu acho mais frágil que é pelo lado técnico. O cinema equilibra um lado humanista e técnico muito como poucas outras atividades. É uma atividade muito humana, você tem que saber gerenciar pessoas, entender de pessoas, e ao mesmo tempo muito técnica. Você tem que entender um pouco de ótica, de química, de luz, e também de engenharia de produção, da arquitetura. São muitas áreas do saber. E a física faz com que você ajuda você a estruturar melhor seu pensamento. As pessoas que têm formação em física têm um pensamento mais estruturado. E uma resposta, uma outra que eu acho que também talvez é mais possível, é que a física ela propõe uma leitura do mundo. Um físico, quando propõe uma teoria, um sistema, ele está dando uma interpretação de como esse mundo funciona por alguma ótica. Assim, ele escolhe um ângulo para ver quais são as grandezas relevantes e como elas se articulam. E fazer um filme é um pouco também isso. Você propor uma leitura de mundo, achar uma ótica, ver quais são as grandezas relevantes e como elas se articulam, e articular ela em filme. Então acho que essa é uma resposta que eu acho até mais satisfatória. Mas acho que tem um pouco das duas coisas. E como mudou o cinema na minha vida? Olha, eu sempre fui muito guiado pela imagem, observador. Os filmes, quando começam na minha cabeça, eles começam normalmente pela imagem, tem alguma coisa que me inquieta. Então, como o cinema alterou a minha vida, eu acho que eu sempre fui muito guiado pela imagem. Então, o que me motiva, normalmente, é que eu vejo alguma coisa, essa coisa tem um impacto visual, eu acho que essa coisa tem um significado maior do que aquilo que ali está exposto. E para mim, o que me motiva, algo que me motiva um tema de fazer um filme é isso, quando eu vejo alguma imagem impactante, e essa imagem me parece que é uma superfície de algo mais complexo e profundo que vale a pena ser estudado e exposto em cinema.